Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gui, você está aqui no Tarô Nosso de Cada Dia. E estamos aqui para uma leitura de tarô semanal. Que será que a gente vai ter essa semana? Quais energias vamos encontrar essa semana? Opa! Vamos ver, vamos ver. Deixa eu fazer a tiragem aqui. Vamos ver. E um. O que temos de reflexões e de energias para essa semana? Vixe. Gente, temos um Papa, ou Hierofante, com a Torre, com o Imperador. O que percebo aqui? O Papa tem uma energia espiritual muito forte. De repente, vai ser uma semana onde teremos reflexões espirituais, onde vai nos chegar, de repente, uma mensagem espiritual de alguma forma, de repente até mesmo uma mensagem espiritual do nosso mentor espiritual, que ele está sempre agindo, né? Ele está sempre atuando na nossa vida. Então, de repente, é uma semana que teremos questões espirituais vindo para a nossa vida, né? Por exemplo, aquela velha questão, da onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui nessa encarnação, para que eu desci aqui, o que eu estou fazendo hoje está alinhado com o meu propósito espiritual, está alinhado com minha meta de vida, minha missão de vida. Se eu estou sentindo que não está, ou seja, se não estou sentindo alegria naquilo que eu faço, para que direção que eu preciso seguir, né? Então o Hierofante, ele traz uma conexão muito forte. Ele apontando para cima, ele nos recorda que existe alguma coisa além desse mundo, né? Tem alguma coisa lá em cima, lá que a gente não vê com os nossos olhos físicos, a gente não sente com os nossos sentidos físicos, mas que está ali, né? E também tudo que a gente faz está sendo observado, especialmente numa época de uma transição planetária. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente está sendo observado. E lá no momento do nosso desencarne, né, depois que a gente desencarnar, dizem que a gente vai se deparar com tudo isso, né, no nosso juízo final, julgamento final. Dizem que a gente vai se deparar com tudo isso, né? O julgamento da nossa própria vida, esse julgamento é a gente que faz, inclusive, né? E o Hierofante também nos recorda dessa transição planetária que a gente está vivendo, né? Não tem desculpa, todo mundo já sabe dessa transição planetária, ou já deveria saber, porque a internet todo mundo tem acesso, né? Então a informação está aí. E se tem pessoas que ainda não conhecem, faz parte do nosso dever levar essa mensagem para as pessoas, né? Informar de que o planeta todo está no momento de que ele está sendo muito vigiado nesse momento pelas forças superiores, e está acontecendo o que é chamado de o julgamento, né? Que velho julgamento dos fins dos tempos está acontecendo agora. O joio está sendo separado do trigo. Pessoas de má índole não têm mais permissão de reencarnar aqui na Terra. Vão ser encaminhadas para um planeta ou semelhante ou mais difícil que a Terra, né? Então, é um momento intenso espiritualmente. Existe um movimento intenso na espiritualidade, né? E de alguma forma o Hierofante pode estar pedindo para a gente se conectar com isso de alguma forma, a gente se conectar com a nossa missão, a gente se conectar com a espiritualidade, tentar entender o que a espiritualidade está querendo da gente, especialmente nessa semana. Tanto no âmbito pessoal, né, na sua evolução espiritual pessoal, quanto no âmbito coletivo também, se você está fazendo alguma coisa para ajudar as pessoas, espiritualmente falando, se o seu trabalho impacta positivamente as pessoas de alguma forma, se o seu trabalho leva algum tipo de consciência para as pessoas, né? Então o Hierofante ele traz pra gente toda essa questão vinculada à espiritualidade. Um outro lado do Hierofante também é a gente trabalhar os nossos conservadorismos, os nossos tradicionalismos, porque de repente a gente até quer realizar alguma coisa, a gente quer ser feliz no relacionamento, no amor, no trabalho, mas de repente ainda existem um monte de crenças ali dentro da gente, e o Hierofante tem a ver com as crenças, né? Tem um monte de crenças ali dentro da gente que está impedindo a gente de chegar onde a gente quer. Inclusive tem um monte de conservadorismos dentro da gente que de repente já era pra gente ter visto isso e revisto isso, mas que isso continua dentro da gente, e isso está não só impedindo a nossa vida de caminhar para frente, como também acaba impactando negativamente o mundo, a coletividade, né? Então o Hierofante também tem a ver com os tradicionalismos.
Existem tradições aí que são ótimas para a gente continuar perpetuando, como o próprio tarô, por exemplo. Mas existem algumas outras aí que é da era passada, né? E a gente está entrando numa era nova, então tem um monte de coisa que a gente precisa rever, tem um monte de coisa que a gente precisa aprender a virar a página e deixar no passado, sabe? Pra gente se projetar para essa era nova, pra gente entender os novos costumes dessa era nova, pra gente entender as novas percepções dessa era nova, né? Tem um monte de preconceitos que a nossa sociedade ainda carrega, um monte de problemas que a nossa sociedade ainda carrega que são de eras antigas. Tá na hora da gente renovar, tá na hora de uma renovação, pelo amor de Deus, gente. E o Hierophante também fala de leis, né? Tanto as leis do cosmos, né? As leis de Deus, digamos assim, quanto também no microcosmos aqui as leis humanas, né? Ele também fala de dogmas, de leis, né? No sentido negativo, no sentido sombrio, ele fala muito sobre a sociedade estar presa a essas leis de alguma forma, e tem muitas dessas leis que não estão aí para favorecer a humanidade, tem muitas dessas leis que estão para atrasar o nosso lado, né? De repente precisamos de umas revisões em cima disso também. O Hierophante pode estar pedindo para a gente fazer umas revisões nessas leis aí, que tem muitas leis humanas que são estranhas, tem muitas leis humanas que, né, já também são de séculos atrás, são de milênios atrás, e tá na hora de a gente rever elas também de alguma forma. Faz sentido para você que está recebendo essa mensagem? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a carta seguinte é a torre, né? E a torre é uma desconstrução, né? É uma desconstrução, é uma destruição, é uma demolição de alguma coisa, né? Ela pode estar falando, ela pode estar nos trazendo mensagens, de novo, no sentido microcósmico, ou seja, no sentido da nossa vida, particularmente falando, quando algum aspecto ou ele está caindo, ou ele está ruindo, ou ele precisa cair. Alguma coisa ali que já deu também, mas que por algum motivo ainda está de pé e aquilo precisa desmoronar de alguma forma, mesmo que seja um evento doloroso, porém necessário para a nossa libertação, porque a gente acaba ficando preso a muitas zonas de conforto, né? A vida está acontecendo, o universo está querendo que a gente se mexa, o universo está querendo que a gente saia dessa zona de conforto, que a gente vá viver, que a gente vá para novos ciclos, que a gente faça coisas novas. Mas o ser humano tem a tendência da lei da inércia, né? De se não houver um empurrãozinho, o ser humano fica para sempre ali onde ele está, né? Então, para tirar o ser humano dessa inércia, alguns empurrãozinhos são necessários. O universo dá esses empurrãozinhos pra gente. Muitos deles dentro dessa energia da torre, né? Ou seja, alguma coisa a qual você está se apegando ali, o universo fala assim, tá, vamos tirar isso aqui dessa pessoa, essa pessoa vai ficar sem isso aqui e ela vai fazer alguma outra coisa da vida, em vez de ficar para sempre nessa zona de conforto aqui, né? Então a zona de conforto, a torre, ela remete a alguma coisa que a gente tinha e que a gente perdeu, sabe? Que pode ser uma coisa mesmo, um objeto, um bem material, ou de repente um emprego, um trabalho, ou até mesmo um relacionamento. E a gente se sentia muito seguro ali dentro, mas aquilo estava prendendo a gente de alguma forma e o universo estava querendo que a gente continuasse. Mas como a gente não continuou, como a gente ficou na inércia, o universo fala assim, tá, vamos tirar isso aqui e ver o que a pessoa faz sem isso aqui. E no âmbito coletivo a mesma coisa, né? Tem imensas construções que a coletividade, que a humanidade fez, principalmente no decorrer dos milênios, né? E nessa época de transição planetária, tem muita coisa ruindo, tem muita coisa caindo, né? Inclusive essa torre aqui lembra muito a Torre de Babel, da Babilônia, que dentro das minhas percepções, ela é um excelente símbolo para tudo que a gente está vivendo, sabe? Imagina todo o sistema que foi criado, ou os conjuntos de sistemas que foram criados, né? Capitalismo, socialismo, um monte de sistemas aí. Só que nenhum deles é perfeito, né? Nenhum deles funciona realmente 100%, né? E de repente está na hora de todos eles caírem para a humanidade despertar para um novo sistema, sabe? A gente fica tentando remendar um, remendar outro, remendar um, remendar outro, e nisso a sociedade fica se polarizando cada vez mais, né? Tá na hora de um novo despertar de consciência coletiva, sabe? E a torre pode estar simbolizando isso também. Algo no âmbito coletivo, a qual todo mundo se apegando, esse algo está na hora de cair, ou ele já está caindo, já está ruindo, né? No momento parece ser algo ruim, porque, meu Deus, o céu, tá, né, o mundo está de pernas pro ar, não sei o quê. Mas num outro momento existe esse espaço para um renascimento, né? Depois da torre vem a estrela. Então, depois que as máscaras caem, depois que as coisas ruins caem, né?
Existe um espaço para alguma coisa nova. Então, no âmbito coletivo também. Então, por isso que eu falei aquelas coisas do Hierofante, né? Porque nessa época de transição intensa, tem muita coisa mudando, tem muita coisa se modificando, e essa torre pode estar trazendo isso pra gente também. No âmbito interno, novamente falando, perceba dentro de você, fazendo um vínculo com o Hierofante, perceba dentro de você os preconceitos que você ainda tem, perceba dentro de você as crenças, especialmente as crenças limitantes que você ainda tem, né? E as crenças, os preconceitos, e que tá na hora de rever isso aí, e tá na hora de destruir muita coisa aí dentro, né? E quando eu falo isso é para todos nós, inclusive a mim também. Pra gente olhar para dentro e perceber o que já não dá mais, o que não tá mais funcionando, o que não faz mais sentido, né? Para mim, para minha vida e para a coletividade, crenças, preconceitos, paradigmas. Tá na hora de um desmoronamento intenso aí para a gente despertar para uma nova consciência, especialmente uma consciência que abarque toda a humanidade, né? Pensando no âmbito político, por exemplo, eu tenho um problema muito grande com a palavra partido. Ah, partido A, partido B, partido C, partido D. Partido traz pra gente a ideia de alguma coisa que está quebrado, está partido, né? O espelho está partido, o coração está partido, alguma coisa que quebrou, alguma coisa que deixou de ser inteiro, que deixou de olhar para o todo, né? E eu percebo isso nos partidos. Cada um está olhando para o próprio umbigo, e são pouquíssimos, ou talvez nenhum deles, olham para o todo, entendem a humanidade como um todo. Todo ser humano importa. Todo ser humano é uma célula de um organismo maior. Somos todos um. Até agora não me lembro de ter visto algum partido com essa mensagem, algum partido querendo trazer essa perspectiva, né? E no sentido espiritual, é o que a espiritualidade pede pra gente, que a gente olhe para a humanidade como um todo. Somos todos células de um único organismo, né? Então, de repente, até mesmo essa ideia de partidos é uma coisa que precisa cair, pelo menos no meu ponto de vista pessoal, né? Precisa ser desmoronada pra gente despertar para algo novo, pra gente despertar para a real coletividade, sabe? A gente despertar para a real espiritualidade. E uma das coisas dessa torre também é o ceticismo também, né? Estamos num período aí que de repente o ceticismo tá caindo, né? Tem tantas ferramentas disponíveis, a pessoa fala assim, ah, eu não acredito em nada. Mas a pessoa nunca fez um mapa astral, nunca fez um reiki, nunca fez uma leitura de tarô, né? De repente a gente está num momento assim que também não tem mais desculpa para ceticismos, né? O ceticismo pode estar caindo também, porque tem muitas pessoas que estão experimentando fazer mapa astral, tem muitas pessoas que estão experimentando fazer uma leitura de tarô, eles estão constatando que o negócio funciona, estão constatando que o negócio dá certo, né? Então vem aquela perguntinha, tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa no meio dessa coisa aqui, então tá funcionando, tá batendo, então né, não pode ser uma coisa aleatória. E a gente tem um imperador, gente. O imperador é uma carta assim de um aspecto bem mais masculino, né? Que fala pra gente da nossa razão, fala pra gente da nossa racionalidade, fala pra gente assim de ordem, de estrutura, de planejamento, né? Organização, como é que tá a organização aí na sua vida, tanto no aspecto externo, das coisas externas, da sua casa, do seu trabalho, quanto também das questões interiores, do seu mundo interior, como é que tá a organização do seu mundo interior. Ele é um personagem que ele olha muito pra vida com os pés no chão e com racionalidade, sabe? Ele pode estar falando que essa semana vai ter uma energia intensa nesse sentido, da gente olhar para as coisas com mais racionalidade. Ou ele pode estar pedindo que a gente olhe para as coisas com mais racionalidade também, né? Que a gente faça bons planejamentos, que a gente organize a nossa vida. A gente está em semana de lua minguante, então de repente é necessária essa organização, especialmente uma organização interior, para quando chegar a lua nova, a gente já saber o que é que a gente vai semear, né? A gente ter planejado certinho o que é que a gente vai semear para a gente colher no ciclo futuro. E acho que é isso, nessa leitura dessa semana. A gente tem o Hierofante, um aspecto espiritual muito, muito forte, muito intenso. A torre, que é a queda, a ruptura de alguma coisa, que pode ser externa, mas também interna. Pode ser no âmbito pessoal, mas também no âmbito coletivo. A torre pode apresentar uma quebra de um paradigma, né? Quando, por exemplo, quando a gente tem uma crença muito forte de que as coisas funcionam de determinada maneira,
ou a gente tem uma crença muito forte. Essa crença pode ser no âmbito espiritual, religioso, mas pode ser no âmbito do dia a dia, sabe? Eu tenho uma crença de que, sei lá, de que o mercado funciona de tal forma, o mercado de trabalho funciona de tal forma. Eu tenho uma crença de que eu preciso de um certificado para ganhar dinheiro, por exemplo. Então, vários tipos de crenças que podem ser espirituais, religiosas ou não, né? E à toa eu sinto que é aquele chacoalhão para aquele despertar e essa crença cai, essas coisas caem, né? Existe uma ruptura. E a partir dessa ruptura existe uma libertação. Eu acho que um dos grandes pontos positivos da torre é a ideia de libertação. Quando aquilo que nos prende cai, rui, a gente se vê livre daquilo, que é o arcano seguinte da torre, né? Que é a estrela. É um arcano de liberdade. E a gente tem o imperador, né? De repente pedindo pra gente olhar para tudo isso com mais racionalidade também, né? A gente aprender a raciocinar mais sobre as nossas crenças, sobre os nossos paradigmas, sobre aquilo que precisa ser retirado, aquilo que precisa ser destruído da gente, aquilo que precisa ser transformado, né? E olhar com mais racionalidade até mesmo para questões espirituais, talvez, dependendo da questão, dependendo de quem estivesse sintonizando aí com essa mensagem. Olhar com mais racionalidade, por exemplo, pessoas que estão vindo, que vêm de uma religião muito fechada, uma religião ali muito preconceituosa, por exemplo, olhar com racionalidade em cima disso. Pera, faz sentido? Se Deus é amor, faz sentido ele ser um ser preconceituoso? Faz sentido ele ter preconceito com os LGBTs? Faz sentido ele ter preconceito com não sei o quê? Faz sentido isso? Sabe? Olhar com racionalidade para algumas questões aí também. Lembra que eu falei do Papa sobre possíveis preconceitos, possíveis crenças negativas, possíveis dogmas, né? De repente olhar com racionalidade para cima dessas coisas também e perceber o que é que precisa ser demolido disso, né? O que precisa ser destruído disso para a gente entender, ou para a gente ter pelo menos uma percepção maior do que é realmente a espiritualidade. O que é realmente uma conexão espiritual, né? Livre de preconceitos, livre de dogmas e assim por diante. Faz sentido para você que está se sintonizando com esse vídeo? Se está fazendo sentido, deixa o seu comentário aqui dizendo o que você está achando, o que você achou de tudo isso. Deixa o seu curtir aqui no vídeo, que isso é muito importante para mim. Se inscreve aqui no canal. Visite os links que eu tenho aqui na descrição do vídeo, que é o do meu curso de tarô e também de um blog coletivo que eu tenho com alguns amigos. E se você quer fazer uma leitura particular de tarô comigo, entre em contato comigo, meu WhatsApp está aqui na descrição, tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima. Um beijo!